Meus amigos, estamos aqui em mais um vídeo desta semana e o assunto vai ser a entrevista do ministro Paulo Guedes sobre a reforma administrativa. Ele deu uma entrevista à Folha, além de outras entrevistas sobre esse assunto, e um dos pontos que eu acho que é digno de discussão é exatamente a gente perceber o que está por trás desse ataque, né, ao funcionalismo público e à estabilidade do servidor público, né? É o que está mais, quer dizer, o assunto que é mais, o aspecto, melhor dizendo, que é mais importante para a defesa de um funcionalismo público, né, profissionalizado, antes de tudo, a separação entre Estado e governo. Quer dizer, isso implica que o Estado brasileiro, como todos os outros Estados, eles continuam, né? Ele tem uma continuidade, ele tem um acúmulo de experiência, de aprendizado, etc. E ele não pode se confundir com os governos conjunturais, né? Ou seja, imagine quando você ataca a estabilidade, quando você tem aí um promotor que está cuidando de um caso do presidente da República, ele recebe um telefonema dizendo, olha, mude esse resultado aí. Ué, se você não tem estabilidade, você pode usar todo tipo de subterfúgio, de desculpas, etc., para demitir, coagir, fazer com que o governo da hora, quer dizer, especialmente numa hora em que uma série de circunstâncias fizeram com que um governo extremamente patológico, mal intencionado, esteja no poder, né, e o Estado não tem nenhuma proteção possível, né? Quando você ataca a estabilidade do servidor público, você está atacando, antes de tudo, essa possibilidade. A possibilidade de que a lei, a Constituição, né, possa estar acima do governo de ocasião, né? E é exatamente isso que está em jogo quando se agride esse tipo de coisa. Quer dizer, e aí a gente ouve o ministro dizendo que, e tal, quer dizer, as mesmas funções custam metade no mercado privado, um mercado que está sendo, obviamente, sucateado, né? Os preços dos salários estão sendo achatados, etc. Ele está usando esse tipo de comparação, né? E, quer dizer, só para usar a minha área das universidades, né, que você tem aqui nas universidades privadas, quando elas se transformam em empresas, né? No fundo, você tem apenas que prestar contas ao conselho de acionistas, porque é isso que está em jogo agora, com essas grandes corporações educativas, né? E o que essas empresas fazem, eu sei isso porque, enfim, eu conheço como funciona em algumas dessas empresas internamente, por causa de relações pessoais, né? E nessas grandes empresas o que acontece é que quando você tem professores, mesmo que sejam os melhores, que têm os salários mais altos, entra um dirigente novo e diz, olha, vamos cortar, vamos demitir todas as pessoas que têm salários mais altos aqui, vamos ficar com os mais jovens, que são mais mal pagos, etc., e vamos pegar outros nesse mesmo nível de preço. Ou seja, tem nenhuma consideração sobre a qualidade do ensino, né? Tem nenhuma consideração sobre que tipo de serviço está sendo prestado para os alunos, né? É exatamente desse modo que se deprime, se achata o salário no ambiente privado, e a derrubada das garantias trabalhistas serve exatamente para facilitar isso, né? Esse padrão, com esse padrão de comparação que o ministro faz esse tipo de análise, né? Quer dizer, no fundo, o que é importante para que a gente compreenda esse novo ataque ao Estado brasileiro, o que é, né? É porque a despesa com funcionalismo público, ela é a segunda maior despesa do Estado depois da Previdência. Quando você já fez a Previdência, né? Já fez a tal reforma, ou seja, que no fundo é entregar para os bancos essa grana, né? Você quer fazer a mesma coisa com o salário dos servidores públicos, né? Para que isso? Né? Para que sobre mais dinheiro dos impostos, etc., para o pagamento dos bancos. Antes de tudo, a questão é essa, né? O que os bancos querem é enxugar os gastos do Estado, para que o Estado não tenha nenhum gasto e possa ter todo o seu orçamento dirigido ao pagamento da dívida pública. Não vamos nos enganar, não é isso? Quer dizer, Guedes está lá a mando desse pessoal, né? Ele é um estafeta desse pessoal, né? E o ataque
usando esse tipo de argumento falacioso, etc., do mesmo modo como já tinha sido usado com a reforma, entre aspas, que não é reforma, né? É um sucateamento da Previdência, etc., né? Que se está pretendendo fazer mais uma vez no Estado, né? Na mesma entrevista, por exemplo, a repórter pergunta, quer dizer, o conjunto dessas medidas liberais, onde elas vão desembocar, especialmente no caso como o Chile está em polvorosa, né? Quer dizer, exatamente porque esse receituário liberal do atual ministro foi aplicado lá com uma consequência que não foi atingida em nenhum outro país, a não ser com o Brasil agora, que está querendo imitar. Ele sempre usa o exemplo da Venezuela, um negócio incrível essa coisa, né? Entende? Quando o caso venezuelano tem mil particularidades aqui que naquela entrevista que nós realizamos aqui com o Edgar Lander fica muito óbvia. Por que não comparar o caso com o caso boliviano, por exemplo, que tem sido um caso extremamente virtuoso, de crescimento, né? Constante, etc., né? É uma política econômica que está se mostrando com muito bem sucedida, que tem a ver exatamente com a entrada do Estado na regulação da economia, né? E além disso, ele ainda cita outras coisas aí que dão uma ideia, antes de tudo são coisas tão absurdas, mas dão uma ideia do tipo de mente, né? Do tipo de concepção do mundo, visão de mundo habita na cabeça desse pessoal, né? Quando ele diz que o pobre não poupa, só gasta, etc., né? Isso é de uma maldade, o rico poupa, etc., como se fosse uma opção. O pobre está morrendo de fome, que tem que consumir o que tem para garantir o mínimo de uma refeição por dia, né? Quer dizer, esse tipo de cara que está hoje em dia no comando da nossa economia, né? Ou seja, a gente tem aí mais um ataque ao Estado como um todo. Isso é um ataque dirigido pelo mercado. Quer dizer, isso visa enfraquecer o Estado, como várias outras dimensões que nós estamos examinando aqui com vocês, como a dimensão política, a dimensão das garantias do Estado, a dimensão do Estado poder conter catástrofes como fogo, óleo, etc., né? Juntamente com isso vem parte de um grande ataque ao Estado enquanto tal, para que o mercado possa se assenhorar, no fundo, apenas do orçamento. Quer dizer, as legitimações desse processo chegam a termos aqui, como a gente vê nessa entrevista do ministro Paulo Guedes, né? No fundo, se trata, antes de tudo, de desaparelhar o Estado, de enfraquecê-lo, né? Ao governo de ocasião e ao mercado. Quer dizer, a estabilidade, a batalha contra a estabilidade do servidor público tem, antes de tudo, essa dimensão política e a dimensão política também de achatamento de salários também no setor público, para que ele possa ser enviado sob a forma de juros para o capital financeiro. Esse é o único receituário que está em jogo no Ministério da Fazenda. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana.